Um menino autista aponta todos os dias para a janela, repetindo sempre a mesma frase. Ninguém entende o que ele quer dizer, nem mesmo o próprio pai. Mas uma nova funcionária decide investigar e faz uma descoberta chocante. O que ela encontra no jardim muda para sempre o destino daquela família. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Na mansão dos Mendonça, no Alto dos Jardins, em São Paulo, o silêncio era mais do que ausência de som. Era presença constante, peso quase físico nos corredores de mármore e madeira nobre. Bernardo Mendonça, dono de uma das maiores construtoras do país, movia-se como sombra pelos espaços da própria casa, sempre absorto em telefonemas, planilhas e reuniões virtuais. Aos 45 anos, o empresário havia transformado o luto em trabalho compulsivo. O escritório era seu refúgio, o único lugar onde conseguia respirar sem que a ausência de Clarice, sua esposa, o sufocasse. No segundo andar da mansão, isolado em um quarto repleto de brinquedos intocados, Mateus, seu filho de 8 anos, mantinha uma rotina própria e distante. Diagnosticado com autismo aos 3 anos, o menino passava horas diante da mesma janela, voltada para os fundos do terreno, seu pequeno dedo esticado apontando sempre para o mesmo ponto entre as árvores do jardim abandonado. Mamãe, de novo ali. A frase repetia-se dezenas de vezes ao dia, com a mesma entonação, o mesmo gesto preciso. Os especialistas contratados por Bernardo classificavam aquilo como comportamento estereotipado. Mais um sintoma a ser controlado, mais uma linha nos relatórios mensais que se acumulavam sem serem lidos. O pai raramente visitava o quarto do filho. Quando o fazia, era rápido, desajeitado, sempre com o olhar de quem busca uma saída. A rotina seguia com precisão matemática, sob o comando de Dona Celeste, governanta da casa há décadas, que gerenciava enfermeiras, terapeutas e uma equipe de funcionários com a eficiência fria que Bernardo exigia. Ninguém questionava, ninguém investigava. Até a chegada de Zélia. "O senhor tem preferência pelo tipo de feijão no almoço do menino?" perguntou a nova funcionária em seu primeiro dia, enquanto Bernardo atravessava a cozinha em busca de café. Ele parou, confuso. "Como assim, tipo de feijão?" "Carioca, preto, fradinho. Cada um tem um sabor, uma textura. Às vezes, crianças são sensíveis a isso." Bernardo ajustou a gravata desconfortável. "Pergunte à Dona Celeste. Ela cuida dessas coisas." Zélia Santos tinha 52 anos, mãos calejadas de quem conhecia trabalho pesado e um olhar que via além das superfícies. Vinda de Minas Gerais, trazia na bagagem apenas roupas simples e uma sabedoria que não vinha de livros ou diplomas. Contratada como auxiliar de cozinha, logo percebeu os silêncios da mansão, os espaços vazios entre pessoas que dividiam o mesmo teto. "Aquele menino precisa de comida que alimente a alma também", comentou com Dona Celeste no terceiro dia, enquanto cortava legumes. A governanta ergueu as sobrancelhas, surpresa com a ousadia. "O Mateus tem acompanhamento nutricional especializado. Seguimos o cardápio à risca. Cardápio alimenta corpo. Estou falando de outra fome." Dona Celeste dispensou o comentário com um gesto irritado, mas Zélia não se intimidou. Nos dias seguintes, começou a observar o menino sempre que podia. Durante as refeições que levava ao quarto, nas raras vezes em que ele saía para o jardim, acompanhado por alguma terapeuta, nas manhãs em que limpava o corredor e o via parado, como estátua diante da janela. Foi numa quarta-feira nublada, enquanto todos estavam ocupados com a visita de investidores, que Zélia finalmente ficou sozinha com Mateus. A enfermeira do turno precisou sair para uma emergência familiar, e Dona Celeste, atarefada com o buffet da reunião, pediu que Zélia ficasse de olho no menino, só por 1 hora, e não deixe que ele se agite. No quarto decorado em tons pastéis, Mateus mantinha a posição habitual, pés plantados no chão, costas retas, dedo indicador esticado em direção à janela. "Mamãe, de novo ali", repetiu ele, sem desviar o olhar. Em vez de ignorar ou corrigir, como havia observado os outros fazerem, Zélia aproximou-se devagar e ajoelhou-se ao lado do menino. Notou a tensão nos ombros pequenos antes da frase. A mudança sutil na voz, a direção precisa do dedo que nunca variava.
O que você está vendo ali, Mateus? Perguntou com suavidade. O menino não respondeu, mas seus olhos piscaram rapidamente. Zélia esperou em silêncio. 1 minuto 2:5. Sem pressa. Mamãe, de novo ali, repetiu ele finalmente, mas havia algo diferente, uma inflexão, quase uma pergunta. Você quer ir lá? Ver o que tem ali? Pela primeira vez, Mateus virou o rosto na direção dela. O contato visual durou apenas um instante, mas foi suficiente. Zélia estendeu a mão sem tocar o menino, apenas oferecendo. Vamos juntos? Para a surpresa dela, Mateus aceitou o convite. Desceram as escadas laterais que levavam diretamente ao jardim, evitando o movimento da casa. O gramado estava alto. O jardim abandonado desde a partida de Clarice 4 anos antes. Apenas o essencial era mantido pelos jardineiros que vinham quinzenalmente. Seguindo a direção que o menino sempre apontava, Zélia percebeu que precisariam contornar canteiros antigos e um pequeno labirinto de arbustos que cresciam sem controle. Mateus caminhava decidido agora, ainda segurando sua mão, guiando-a por um caminho que parecia conhecer de memória, apesar de nunca ter estado ali, pelo que Zélia sabia. Atrás de uma pequena fonte desativada, escondido por trepadeiras e quase engolido pela vegetação, surgiu o objeto de toda a fixação do menino. Um balanço antigo, de metal azul desbotado e cordas puídas, preso a um galho grosso de jaqueira. Mateus soltou-se da mão de Zélia e correu até o balanço. Sentou-se devagar, como quem realiza um ritual sagrado. Fechou os olhos e sussurrou tão baixo que ela quase não escutou. Mamãe. Um arrepio percorreu a espinha de Zélia. Não era mais. Mamãe. De novo ali. Mas apenas mamãe. Um chamado. Um reconhecimento. O menino balançava-se suavemente agora. Rosto tranquilo como ela nunca havia visto antes. Como se tivesse finalmente chegado em casa. Quando voltaram para a mansão, 1 hora depois, Mateus estava diferente. Seus passos eram mais leves, seus ombros menos tensos. No quarto não voltou imediatamente para a janela, mas pegou um caderno de desenho abandonado e começou a rabiscar círculos azuis, um após o outro. Dona Celeste encontrou Zélia na cozinha, preparando um lanche para o menino. Como ele se comportou? Teve alguma crise? Zélia cortou maçãs em fatias finas, exatamente como Mateus preferia. Ficamos bem. Fomos dar uma volta no jardim. No jardim? Mas ele nunca quer ir ao jardim. As terapeutas tentam há anos. Zélia apenas sorriu, guardando para si o que havia descoberto. Naquela noite, depois que todos se recolheram, voltou sozinha ao local do balanço. Limpou folhas secas, verificou a estrutura de metal que, apesar da ferrugem superficial, parecia sólida. As cordas precisariam ser substituídas, mas o assento de madeira estava intacto. Sob a luz fraca da lanterna do celular, encontrou algo gravado na madeira do assento. As iniciais CM dentro de um coração. Clarice Mendonça. O balanço havia sido dela. Um lugar especial, agora esquecido por todos, exceto por um menino que, de alguma forma misteriosa, sabia exatamente onde procurar. Zélia guardou aquela informação como quem guarda uma semente preciosa, sabendo que precisaria do momento certo para plantá-la. No dia seguinte, quando levou o café da manhã para Mateus, o menino não estava na janela. Encontrou-o sentado na cama, segurando um retrato antigo que havia tirado de uma gaveta. Uma mulher jovem e bonita, de cabelos cacheados e sorriso luminoso, sentada no balanço azul. Mamãe, disse ele simplesmente, entregando a foto para Zélia. Naquele momento, ela entendeu que havia muito mais naquele gesto repetitivo do que qualquer relatório ou especialista jamais havia captado. Não era um sintoma, era uma mensagem, e ela seria a primeira a realmente escutar. Durante as semanas seguintes, Zélia estabeleceu uma rotina secreta com Mateus. Todos os dias após o almoço, quando Bernardo estava mergulhado em videoconferências e Dona Celeste tirava seu breve descanso, ela levava o menino ao balanço. A princípio, as visitas duravam apenas alguns minutos, tempo suficiente para Mateus sentar-se, balançar suavemente e reconectar-se com algo que só ele parecia compreender. Com permissão velada de Dona Celeste, que notara a melhora no comportamento do menino, Zélia começou a transformar aquele recanto esquecido. Removeu ervas daninhas, aparou arbustos,
substituiu as cordas podres por novas resistentes e lixou cuidadosamente o metal enferrujado. Evitou pintar o balanço, preservando a cor azul desbotada que parecia tão importante para Mateus. A senhora está criando problemas, advertiu o motorista da casa. Seu Juvenal, quando a encontrou carregando sacolas com materiais para o jardim. Aquele lugar está fechado desde que a dona partiu. O patrão não vai gostar. O patrão mal sabe que o filho existe, respondeu Zélia, sem agressividade, apenas constatando um fato. Seu menino precisa daquele lugar. Em uma tarde particularmente quente de fevereiro, enquanto Mateus balançava-se com os olhos fechados, algo inesperado aconteceu. Um movimento nos arbustos próximos fez Zélia ficar alerta. Instintivamente colocou-se entre a vegetação e o menino, temendo algum animal. O que emergiu, porém, foi muito mais surpreendente. Uma menina, aparentemente da mesma idade de Mateus, observava-os com olhar selvagem e desconfiado. Vestia roupas surradas, um vestido desbotado grande demais para seu corpo magro e tênis gastos sem cadarços. Os cabelos escuros e cacheados estavam emaranhados, e a pele morena, embora suja, revelava traços delicados. Zélia ficou paralisada, temendo que qualquer movimento espantasse a pequena intrusa. Mateus, porém, abriu os olhos e, ao ver a menina, fez algo inédito, sorriu. Sorriso pleno, luminoso, que Zélia nunca havia presenciado antes. Oi, disse ele. A primeira palavra espontânea que Zélia o ouvira pronunciar além do mamãe repetitivo. A menina não respondeu, mas deu um passo hesitante na direção deles. Seus olhos, notou Zélia com um sobressalto, eram idênticos aos de Mateus. Amêndoas perfeitas de um castanho esverdeado peculiar. O mesmo formato de rosto, o mesmo queixo levemente pontudo, até mesmo o modo de inclinar a cabeça ligeiramente para a esquerda quando curiosa. Quer balançar? Continuou Mateus, levantando-se do balanço e oferecendo-o à visitante inesperada. Para espanto de Zélia, a menina aceitou o convite. Aproximou-se como um animal arisco, sempre pronta para fugir, mas sentou-se no balanço. Mateus, com uma desenvoltura jamais vista, posicionou-se atrás e começou a empurrar suavemente. Logo, o som cristalino de risadas infantis, duas risadas distintas, mas estranhamente harmônicas, preencheu o ar da tarde. Durante quase 1 hora, as crianças revezaram-se no balanço, criando uma comunicação própria, feita mais de gestos que de palavras. Mateus, que normalmente evitava contato físico, permitiu que a menina segurasse sua mão. Ela, por sua vez, mimetizava os movimentos dele com uma sincronia perfeita, como se conhecessem uma dança secreta. Quando Zélia finalmente ofereceu água e um prato com frutas que havia trazido para o lanche, a menina aceitou com voracidade controlada. Comeu cada pedaço metodicamente, exatamente como Mateus fazia. Bebia pequenos goles, descansava o copo, esperava exatos 3 segundos e bebia novamente. Um padrão idêntico, um espelho comportamental. Como você se chama? Perguntou Zélia, mantendo distância respeitosa. A menina olhou para o chão, depois para Mateus, como se buscasse permissão. Maninha, disse Mateus subitamente, apontando para a visitante. A palavra fez o coração de Zélia saltar. Não era apenas um apelido carinhoso. Havia reconhecimento ali, uma verdade que começava a se formar em sua mente. Ainda nebulosa, mas insistente. A menina sorriu ao ouvir o apelido. Mas quando Zélia tentou convidá-la para conhecer a casa, ela recuou. Com agilidade surpreendente, escalou a cerca coberta de era e desapareceu entre as árvores que separavam a propriedade dos Mendonça de um parque municipal adjacente. Ela volta? Perguntou Mateus, parecendo preocupado pela primeira vez. Acho que sim, respondeu Zélia, tão surpresa com a pergunta quanto com os eventos da tarde. Acho que ela gostou daqui. E a menina voltou no dia seguinte exatamente no mesmo horário. E no outro, sempre no momento em que Mateus se instalava no balanço, como se tivesse um relógio interno perfeitamente sincronizado. Nunca antes, nunca depois. Zélia começou a documentar tudo. Comprou um caderno onde anotava meticulosamente horários, comportamentos, reações. Deixava lanches mais substanciais, sanduíches, bolinhos, garrafas de água. Notou que a menina escondia parte da comida em bolsos improvisados do vestido,
provavelmente para mais tarde. Com discrição, passou a fotografar os encontros com seu celular antigo. Cada imagem confirmava o que seus olhos captavam. A semelhança entre as crianças era impressionante, não apenas física, mas em maneirismos, preferências, até na forma de enrugar o nariz ao sorrir. Zélia guardava as fotos em uma pasta protegida por senha, aguardando o momento certo para compartilhá-las. Em uma tarde chuvosa, quando não puderam ir ao jardim, Mateus ficou irrequieto. Pela primeira vez em semanas, voltou à janela, apontando insistentemente. Zélia improvisou uma cobertura com um guarda-chuva grande e levou-o até o balanço. Para surpresa dela, a menina estava lá, ensopada, tremendo de frio, mas esperando. Havia algo desesperado em seus olhos naquele dia. "Vocês não vieram", acusou ela, falando pela primeira vez. Sua voz era rouca pelo desuso, mas melodiosa. "Estava chovendo", explicou Zélia, envolvendo-a com uma toalha que trouxera. "Não achei que você viria com esse tempo." A menina aceitou a toalha, mas recusou-se a entrar na casa mesmo com a chuva intensificando-se. "Prometi vir. Eu sempre cumpro." Mateus sentou-se ao lado dela sob a pequena cobertura que a copa da árvore oferecia. Sem palavras, tirou seu casaco e colocou sobre os ombros da visitante. O gesto, tão atípico para uma criança com suas dificuldades de comunicação e interação, reforçou o que Zélia já suspeitava. Havia uma conexão especial ali, algo que transcendia explicações convencionais. Naquela noite, enquanto ajudava a guardar a louça do jantar, Zélia observou Bernardo atravessar a cozinha em busca de seu café habitual. Parecia particularmente cansado, com olheiras profundas e o semblante abatido. "O menino melhorou", comentou ela, testando o terreno. "Está mais comunicativo." Bernardo pegou a xícara que ela estendia, surpreso com a observação. Raramente os funcionários dirigiam-lhe a palavra sobre assuntos pessoais. O relatório da terapeuta mencionou algo assim. Admitiu, constrangido por não ter notado pessoalmente. "Ele vai ao jardim todos os dias agora. Tem um lugar especial lá." Uma sombra cruzou o rosto do empresário. "Que lugar?" "Um balanço antigo atrás dos arbustos. Aquele que ele sempre apontava da janela." A xícara tremeu na mão de Bernardo, derramando café na bancada de mármore. "Aquele balanço ainda existe?" Sua voz soou estrangulada, como se algo obstruísse sua garganta. "Existe, e parece muito importante para ele." Zélia limpou o café derramado, dando tempo para que o homem processasse a informação. "Tem as iniciais da sua esposa gravadas na madeira." Bernardo apoiou-se na bancada, subitamente pálido, fechou os olhos brevemente, e quando os reabriu havia algo diferente ali, uma fenda na armadura que mantinha há anos. Clarice adorava aquele balanço. Estava grávida, quando pediu para instalá-lo. Dizia que seria o lugar perfeito para as crianças. Hesitou na última palavra, como se ela trouxesse uma dor física. Zélia percebeu a oportunidade. Com cuidado, tirou o celular do bolso do avental e mostrou uma das fotos que tirara naquela tarde. Mateus e a menina sentados lado a lado no balanço, cabelos cacheados idênticos, mesmo perfil contra a luz do sol. A reação de Bernardo foi imediata e visceral. Cambaleou para trás, derrubando a xícara que se estilhaçou no chão. Seus olhos fixaram-se na imagem, arregalados de choque e reconhecimento. Quem é essa menina?" "Não sei seu nome ainda. Apareceu no jardim há 2 semanas. Vem todos os dias encontrar Mateus no balanço. Eles têm uma conexão instantânea, como se já se conhecessem." Zélia fez uma pausa, reunindo coragem. "Senhor Bernardo, eles são idênticos. Os mesmos olhos, o mesmo rosto, até os mesmos gestos." Bernardo pegou o celular com mãos trêmulas, ampliando a imagem. Tocou o rosto da menina na tela com dedos hesitantes. "No dia em que Clarice..." Interrompeu-se, incapaz de pronunciar a palavra. "No hospital foi tudo tão caótico. Disseram que o bebê, a menina, não tinha conseguido. Nunca vi o corpo. Nunca pude me despedir." Sua voz falhou. Houve tanta confusão, documentos perdidos, médicos diferentes entrando e saindo. Eu estava destruído, mal conseguia funcionar. Zélia manteve-se em silêncio, apenas escutando, dando espaço para que as lembranças emergissem. Depois, com o diagnóstico de Mateus, com tudo o que aconteceu, nunca questionei. Aceitei o que me disseram. Ele olhou novamente para a foto,
como se não conseguisse desviar os olhos. Mas e se... E se houve um erro? Ou algo pior? A pergunta pairou no ar da cozinha, pesada de possibilidades. Fora dos muros da mansão, a noite caía sobre São Paulo, cobrindo segredos antigos e revelações iminentes com seu manto escuro. No andar de cima, Mateus dormia tranquilo pela primeira vez em anos, sonhando com balanços azuis e uma companheira de brincadeiras que, de alguma forma, sempre estivera em seu coração, mesmo antes de conhecê-la. A conversa na cozinha marcou um ponto de virada. Naquela mesma noite, Bernardo não retornou ao escritório como de costume. Subiu as escadas lentamente e, pela primeira vez em anos, entrou no quarto de Mateus, enquanto o menino dormia. Ficou ali, imóvel na penumbra, observando o filho que mal conhecia. O peito subia e descia em respiração tranquila, o rosto relaxado no sono profundo. Bernardo notou detalhes que havia muito ignorava. Os cílios longos como os de Clarice, as mãozinhas que, mesmo durante o sono, seguravam firme um pequeno urso de pelúcia desgastado pelo uso constante, presente da mãe que nunca chegou a conhecer. Voltando ao próprio quarto, Bernardo abriu uma caixa que mantinha fechada havia 4 anos, guardada no fundo do closet. Ali estavam os pertences pessoais de Clarice, que não tivera coragem de doar ou descartar, joias, diários, o último livro que ela estivera lendo, marcado na página 183. No fundo da caixa, envelopes pardos com a documentação médica do nascimento de Mateus e da suposta partida de sua irmã. As mãos de Bernardo tremiam enquanto espalhava os documentos sobre a cama king size que agora ocupava sozinho. Atestados de nascimento e óbito, prontuários incompletos, formulários de autorização assinados em estado de choque, coisas que na época passaram como borrões de tinta diante de seus olhos devastados pela perda de Clarice. Agora, com um olhar renovado, percebia inconsistências. Assinaturas diferentes em documentos sequenciais, horários que não batiam, um prontuário da bebê com anotações interrompidas abruptamente e, mais intrigante, a ausência da certidão de óbito da filha, apenas uma declaração provisória, assinada por um médico cujo nome não constava na equipe principal, Dr. Edson Tavares. O sono não veio naquela noite. Quando os primeiros raios de sol começaram a penetrar pelas frestas da persiana, Bernardo já havia tomado uma decisão. No café da manhã solicitou a presença de Zélia. Preciso ver essa menina hoje? Zélia assentiu, compreendendo a urgência. Ela sempre vem no mesmo horário, depois do almoço. Mas não podemos assustá-la. É muito arisca, desconfia de adultos. Só confia no Mateus. Não vou me aproximar. Só preciso vê-la melhor, confirmar com meus próprios olhos. Às 2 da tarde, Bernardo observava à distância, escondido atrás de uma antiga estufa desativada. Mateus e Zélia já estavam no balanço quando a pequena visitante surgiu. Cautelosa como sempre, mas com um sorriso reservado exclusivamente para seu companheiro de brincadeiras. O impacto foi físico. Bernardo sentiu o ar escapar de seus pulmões. Era como ver Clarice em miniatura, com traços que ele reconhecia do próprio rosto, misturados aos da esposa perdida. Os mesmos cachos rebeldes que Mateus exibia, antes que Dona Celeste insistisse em mantê-los mais curtos. A mesma forma de andar, ligeiramente inclinada para frente, como se estivesse sempre com pressa de chegar. Mais revelador ainda foi o momento em que a menina, sentada ao lado de Mateus no balanço duplo que Zélia havia improvisado, olhou diretamente na direção onde Bernardo se escondia. Mesmo à distância, ele reconheceu o olhar. Era o olhar de Clarice, intenso, perscrutador, como se pudesse enxergar através das pessoas. Naquela tarde, Bernardo fez 3 ligações decisivas. A primeira, para cancelar todos os compromissos da semana. A segunda, para André Medeiros, seu advogado pessoal e amigo dos tempos de faculdade. A terceira, para Ricardo Fontes, ex-policial que agora trabalhava como investigador particular, conhecido por sua discrição e eficiência. O encontro aconteceu no escritório da mansão, longe de olhares curiosos. André, sempre formal em seu terno bem cortado, e Ricardo, com a postura alerta de quem passou anos observando comportamentos suspeitos, ouviram atentamente enquanto Bernardo compartilhava suas suspeitas e mostrava as fotos que Zélia havia registrado.
Juridicamente, se for sua filha, temos um caso sério de falsificação de documentos públicos, negligência médica, possivelmente até subtração de incapaz, explicou André, ajustando os óculos de armação fina. Mas precisamos de provas concretas antes de qualquer movimento oficial. Ricardo examinava os documentos hospitalares com olhos treinados. Este médico, Edson Tavares, não aparece em nenhum outro documento além da declaração de óbito provisória. Vou verificar se ele realmente existiu, se tinha registro no Conselho de Medicina. Também precisamos acessar os registros internos do hospital, escalas de plantão daquela noite, câmeras de segurança, se ainda existirem. E a menina? Perguntou Bernardo. Como descobrimos quem ela é, de onde veio? Uma abordagem cautelosa, aconselhou Ricardo. Se ela está em situação de rua, pode haver um sistema de proteção informal em torno dela. Outras crianças, adultos que a conhecem. Vou fazer um trabalho discreto no parque adjacente, ver se consigo informações sem levantar suspeitas. Zélia, que havia sido convidada para a reunião, acrescentou. Ela parece passar a noite em algum lugar do parque. Às vezes traz flores silvestres, que só crescem na parte mais fechada da mata. E sempre está com fome, mas come com educação, como se alguém tivesse lhe ensinado bons modos. Os dias seguintes foram de atividade intensa, embora silenciosa. Enquanto Zélia mantinha a rotina dos encontros no balanço, documentando cada interação, Ricardo montou um posto de observação discreto no parque, disfarçado de fotógrafo de natureza. André mergulhou nos registros do Hospital São Cristóvão, onde os gêmeos haviam nascido. As primeiras descobertas vieram como peças soltas de um quebra-cabeças inquietante. O Dr. Edson Tavares existira sim, médico residente que pedira demissão 2 dias após o nascimento de Mateus, sem concluir seu período probatório. Seu paradeiro atual era desconhecido. Os registros de escalas daquela noite mostravam irregularidades, nomes riscados, adições de última hora, assinaturas ilegíveis. Mais perturbador, a enfermeira-chefe responsável pelo berçário, Marta Oliveira, também havia deixado o hospital na mesma semana, sem aviso prévio ou justificativa documentada. No parque, Ricardo identificou o local onde a menina provavelmente dormia, uma pequena clareira protegida, com sinais de ocupação recente, um cobertor fino, alguns brinquedos improvisados, embalagens de comida cuidadosamente dobradas. Ao conversar com frequentadores habituais, descobriu que a menina era conhecida como Nina e estava por ali há aproximadamente 2 anos. Antes disso, segundo um vendedor de pipoca idoso, ela vivia com uma senhora em um bairro próximo, mas a senhora havia desaparecido repentinamente. Na mansão, algo igualmente significativo acontecia. Bernardo começava a mudar sua rotina. Passou a almoçar em casa, a aparecer no quarto de Mateus fora dos horários estabelecidos, tentando construir pontes sobre o abismo de anos de distância. As primeiras tentativas foram desajeitadas. O empresário não sabia como interagir com o próprio filho, que respondia com indiferença ou agitação. Foi Zélia quem ofereceu orientação. Sem ser solicitada, fale menos, escute mais, não faça perguntas diretas, apenas esteja presente. E respeite o tempo dele. Crianças como Mateus precisam de previsibilidade. Bernardo, que costumava demitir funcionários por muito menos que um conselho não solicitado, surpreendeu a todos aceitando a sugestão com humildade. Nas manhãs antes de Mateus acordar, passou a deixar pequenos presentes ao lado da cama. Um livro de ilustrações sobre constelações, uma pequena lupa de bolso, um carrinho em miniatura igual ao que ele mesmo dirigia. Aos poucos, Mateus começou a responder. Não com palavras inicialmente, mas com gestos. Um olhar mais demorado quando o pai entrava no quarto, a oferta silenciosa de um quebra-cabeça para montarem juntos a permissão para que Bernardo sentasse ao seu lado durante o desenho animado, que assistia religiosamente às 6 da tarde. Numa quarta-feira chuvosa, 2 semanas após o início da investigação, André chegou à mansão com expressão grave. Reunidos novamente no escritório, ele espalhou documentos sobre a mesa de Mogno. Conseguia acesso ao sistema interno do hospital através de uma fonte confidencial. O que encontrei é perturbador. Apontou para uma tela de computador impressa.
Veja aqui no registro de nascimentos daquela noite. Há uma entrada dupla com seu nome e o de Clarice, inicialmente registrando gêmeos, um menino e uma menina, ambos com vida. 6 horas depois há uma correção, indicando apenas um nascido vivo e um natimorto. Bernardo sentiu o estômago contrair. Quem fez a correção? Esse é o ponto interessante. A assinatura digital é da enfermeira Marta Oliveira, mas o horário registrado pelo sistema é 3h42 da manhã, horário em que, segundo a escala, ela não deveria estar de plantão. Ricardo complementou. Consegui localizar uma ex-funcionária da limpeza que trabalhava no hospital naquela época. Ela se lembra de ter visto uma mulher saindo pela entrada de serviço com o que parecia ser um bebê, acompanhada por um homem que ela reconheceu como médico. Aconteceu na madrugada, horário incomum para a alta hospitalar. E há mais, continuou André. O registro de impressão digital do pé da bebê, procedimento padrão em maternidades, está no sistema, mas quando solicitamos o documento físico, o hospital informou que esse arquivo específico foi perdido durante uma inundação no subsolo 2 anos atrás. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de implicações. Finalmente, Bernardo verbalizou o que todos pensavam. Minha filha não faleceu. Ela foi levada. Zélia, que até então escutara em silêncio, acrescentou uma informação crucial. A menina contou algo para Mateus ontem. Ele me disse, do jeito dele, fragmentado, algo sobre uma vovó que foi embora para o céu. Disse que depois disso, ela viveu em muitos lugares diferentes até encontrar a árvore do balanço. Bernardo levantou-se, determinação queimando em seus olhos. Precisamos de provas definitivas. Um exame de DNA. Vai ser complicado, alertou Ricardo. A menina desconfia de estranhos, especialmente homens adultos, e não podemos simplesmente levá-la a um laboratório. Foi Mateus quem indiretamente ofereceu a solução. Naquela noite, enquanto Bernardo tentava construir um diálogo com o filho durante o jantar, o menino surpreendeu a todos com uma frase clara. Nina é maninha. Igual a mim. Bernardo quase derrubou o garfo. Você sabe o nome dela, Nina? Mateus balançou a cabeça afirmativamente, concentrado em cortar metodicamente seu frango em pedaços perfeitamente iguais. Ela me contou. Não é nome de verdade. É porque não tem nome. Como assim, não tem nome? Perguntou Bernardo, mantendo a voz calma, apesar da ansiedade crescente. Vovó chamava ela de menina, meniná, virou Nina. Mateus continuava olhando para o prato, mas suas palavras eram surpreendentemente articuladas. Ela não tem papel, não pode ir na escola como eu, não pode ir no médico. A simplicidade da observação continha uma verdade devastadora. Se a menina realmente havia sido retirada ilegalmente do hospital, provavelmente não possuía documentação oficial. Nenhum registro de nascimento, nenhum histórico médico, nenhuma matrícula escolar. Uma criança invisível para o sistema. Aquela noite marcou uma virada para Bernardo. Depois de colocar Mateus para dormir, outro ritual recém-descoberto, procurou Zélia na cozinha, onde ela preparava pães para o dia seguinte. Precisamos ganhá-la confiança. Não apenas para o teste de DNA, mas para trazê-la para casa, se for realmente minha filha. Vai exigir tempo, respondeu Zélia, amassando a massa com movimentos precisos. Confiança não se constrói da noite para o dia, especialmente com crianças que sofreram abandonos. Não temos muito tempo. Se ela está nas ruas, corre perigos todos os dias. Zélia parou o que fazia e encarou Bernardo diretamente. Com todo respeito, senhor, ela sobreviveu até agora, e estamos falando de uma criança que, se for sua filha, já foi retirada de sua família uma vez. Uma abordagem abrupta pode traumatizá-la ainda mais. A franqueza incomodou Bernardo, mas ele reconheceu a verdade nas palavras. O que você sugere, então? Continue com a investigação. Reúna todas as provas possíveis. Mas com Nina vamos seguir o ritmo dela. Construir segurança através da rotina. Mostrar que pode confiar em nós. Mateus é a chave. Ela já confia nele instintivamente. No dia seguinte, sob orientação de Zélia, Bernardo observou discretamente mais um encontro entre as crianças. Desta vez, Nina trouxe um pequeno presente para Mateus. Um cristal de quartzo rosa que encontrara no parque. A simplicidade do gesto,
A forma como Mateus recebeu o presente com reverência incomum tocaram Bernardo profundamente. Através das lentes da câmera que Ricardo instalara estrategicamente, capturaram imagens nítidas. Os mesmos gestos inconscientes quando concentrados, a mesma forma de franzir a testa quando pensativos, até mesmo o mesmo padrão ao mastigar os sanduíches que Zélia preparava, sempre começando pelas bordas, trabalhando metodicamente para o centro. Não preciso de DNA para saber, murmurou Bernardo, observando as imagens na tela do notebook aquela noite. Mas vamos conseguir, para que ninguém jamais possa questionar. A estratégia para o teste de DNA foi cuidadosamente elaborada. Uma clínica particular discreta, especializada em exames de paternidade, concordou em recebê-los fora do horário normal, pela entrada lateral, sem necessidade de identificação formal. O procedimento seria simples e indolor, apenas um swab na parte interna da bochecha. Restava o desafio maior: convencer Nina. A abordagem para o teste de DNA exigiu delicadeza. Por sugestão de Zélia, decidiram ser completamente honestos com Nina, na medida do que ela poderia compreender. Durante 3 dias consecutivos, Mateus praticou o que diria, com Zélia orientando pacientemente, ajustando as palavras para que fossem simples e diretas. Na quarta-feira, quando Nina apareceu para o encontro habitual, Mateus estava visivelmente nervoso. Sentaram-se juntos no balanço reformado, comeram os lanches preparados por Zélia. E quando o momento pareceu adequado, o menino segurou a mão da companheira. "Nina, você é minha maninha de verdade", disse ele, olhando para o chão conforme seu costume, quando estava ansioso. "Papai quer fazer um teste, não dói. É só passar um palito aqui", apontou para a própria bochecha. "Daí o médico vai dizer se somos irmãos mesmo." Nina ficou imóvel, processando a informação. Seus olhos, sempre alertas, moveram-se de Mateus para Zélia, que mantinha distância respeitosa. "Por quê?" perguntou finalmente, sua voz pequena, mas firme. Foi Zélia quem respondeu, aproximando-se devagar. "Para termos certeza, querida, se você for irmã do Mateus, isso significa que o senhor Bernardo é seu pai. Significa que você tem uma família, uma casa." O rosto de Nina endureceu com desconfiança. "Homens mentem. Vovó sempre dizia." "Nem todos", respondeu Zélia com suavidade. "O pai do Mateus não sabia que você existia. Pensava que você tinha ido embora quando nasceu. Agora ele quer ter certeza, para poder cuidar de você, como cuida do Mateus." Nina olhou para o menino que ainda segurava sua mão com força. "Você vai comigo?" "Vou", garantiu Mateus. "Vou fazer o teste também." "É rápido." Ainda hesitante, Nina fez mais uma pergunta. "Se o teste disser que sou..." "Maninha, o que acontece?" "Você pode ficar aqui se quiser", respondeu Zélia. "Ter um quarto, roupas novas, ir à escola como o Mateus." "Posso ainda vir no balanço?" "Todos os dias." "E se eu não quiser ficar dentro da casa?" "Ninguém vai forçar você a nada." "Vamos no seu tempo." Nina ficou em silêncio por longos minutos, contemplando o balanço, as árvores ao redor, o caminho para o parque que havia sido seu refúgio por tanto tempo. Finalmente apertou a mão de Mateus. "Tá bom, mas só se Mateus for junto." A coleta aconteceu no dia seguinte. Bernardo dirigiu pessoalmente com Mateus e Nina no banco traseiro, acompanhados por Zélia. A menina permaneceu tensa durante todo o trajeto, mas a presença do irmão parecia acalmá-la. Observava a cidade pela janela do carro com fascínio contido, como se visse tudo pela primeira vez. Na clínica, tudo correu conforme planejado. O médico, previamente instruído, foi gentil e direto. Explicou cada passo antes de realizá-lo, demonstrando primeiro em si mesmo como o swab funcionava. Mateus foi o primeiro, encorajando Nina com seu exemplo. Quando chegou a vez dela, hesitou apenas por um instante antes de abrir a boca, olhos fixos em Mateus durante todo o procedimento. Bernardo foi o último. Enquanto o médico coletava sua amostra, observava as 2 crianças através da porta de vidro da sala de espera. Estavam sentados lado a lado, idênticos em postura e gestos, compartilhando um livro ilustrado que Zélia havia trazido. A imagem provocou uma onda de emoção que ele mal conseguiu conter, um misto de alegria pelo que encontrara e dor profunda pelos anos perdidos. "Os resultados estarão prontos em 6 dias úteis", informou o médico.
guardando as amostras em recipientes codificados. Dada a delicadeza da situação, sugiro que mantenha discrição absoluta até termos confirmação. De volta à mansão, Nina aceitou pela primeira vez o convite para conhecer o jardim além da área do balanço. Ainda desconfiada de espaços fechados, concordou em explorar o labirinto de arbustos, a fonte desativada e o pequeno pomar no extremo da propriedade. Mateus, surpreendentemente, assumiu o papel de guia, mostrando seus lugares favoritos com entusiasmo incomum para seu temperamento habitualmente reservado. Nos dias que se seguiram, enquanto aguardavam os resultados, Bernardo mergulhou ainda mais na investigação. Ricardo conseguiu localizar Marta Oliveira, a ex-enfermeira-chefe, vivendo agora em uma pequena cidade litorânea, a centenas de quilômetros de São Paulo. Após múltiplas tentativas de contato, ela finalmente aceitou uma conversa por telefone, sob condição de anonimato. Eu sabia que um dia isso viria à tona. Foram suas primeiras palavras, carregadas de culpa e alívio. Sempre soube que estava errado, mas na época tinha ameaças, pressão. Dr. Edson tinha conexões poderosas. A confissão, gravada com autorização, revelou o esquema. Um grupo dentro do hospital, liderado pelo Dr. Edson Tavares, falsificava documentos para declarar bebês saudáveis como natimortos, entregando-os a uma rede que os repassava para adoção irregular ou, em alguns casos, para pessoas que os criavam como filhos próprios. No caso de Nina, segundo Marta, a bebê havia sido entregue a uma mulher que pagara uma quantia substancial, mas o destino depois disso ela desconhecia. Foi na confusão após a complicação com sua esposa, explicou dirigindo-se a Bernardo. O senhor estava devastado, concentrado nela. Não viu quando levaram a bebê. Assinava papéis sem ler, confiando nos médicos. Aproveitaram-se disso. A revelação trouxe uma mistura de horror e confirmação. André, que acompanhava a ligação, imediatamente começou a trabalhar nos procedimentos legais necessários, enquanto Ricardo ampliava a investigação para mapear toda a rede envolvida. Na mansão, uma transformação silenciosa ocorria. Nina, embora ainda recusasse dormir dentro de casa, aceitara uma tenda confortável montada próxima ao balanço, com colchão macio, mantas e uma pequena lanterna. Zélia deixava refeições completas não apenas para os encontros diários, mas também para a noite e o café da manhã. Mais significativo era o efeito da presença de Nina sobre Mateus. O menino, antes isolado em seu mundo interior, demonstrava progressos notáveis. Falava mais, sorria com frequência, e suas crises de sobrecarga sensorial haviam diminuído consideravelmente. Dona Celeste, inicialmente cética sobre toda a situação, foi conquistada ao presenciar Mateus recitando os planetas do sistema solar em ordem, algo que as terapeutas tentavam ensinar-lhe havia meses sem sucesso. Nina, descobriram, tinha fascínio por astronomia, aprendida através de um livro desgastado que guardava entre seus poucos pertences. Ela é boa para ele, admitiu a governanta Azélia, observando as crianças brincando no jardim. Nunca o vi tão conectado com o mundo. Na sexta-feira, 5 dias após a coleta de DNA, um telefonema inesperado alterou tudo. O laboratório havia processado as amostras com prioridade, e os resultados estavam prontos. O cientista responsável, percebendo a importância do caso, optou por ligar pessoalmente. Senhor Mendonça, os resultados são conclusivos. A probabilidade de paternidade é superior a 99.998%, e o perfil genético das duas crianças confirma que são irmãos gêmeos dizigóticos. Bernardo, sozinho em seu escritório, deixou o telefone cair. As lágrimas que havia contido por tanto tempo finalmente vieram incontroláveis. Chorou pela esposa perdida, pelos anos roubados, pela filha que crescera sem seu conhecimento ou proteção, pelo filho que mantivera a distância por medo da própria dor. Quando se recompôs, sua primeira ação foi procurar André. Quero o processo mais discreto possível. Nada de mídia, nada de escândalos públicos ainda. Primeiro precisamos garantir a segurança e a adaptação de Nina. O advogado concordou. Podemos iniciar o processo de retificação documental imediatamente. Com o teste de DNA e a confissão da enfermeira, temos base sólida. Paralelamente,
As autoridades precisarão ser notificadas sobre o esquema do hospital, mas podemos solicitar sigilo judicial inicialmente. A parte mais delicada viria a seguir: contar a verdade a Nina. Bernardo pediu orientação à doutora Helena Vasconcelos, a psicóloga de Mateus, que recomendou absoluta honestidade, adaptada à idade e compreensão da menina, em ambiente seguro e com apoio imediato disponível. O local escolhido não poderia ser outro: o Balanço Azul. No sábado pela manhã, com o sol filtrado pelas folhas da jaqueira, Nina encontrou não apenas Mateus e Zélia, mas também Bernardo, sentado discretamente em um banco de madeira próximo. Zélia iniciou a conversa. Nina, lembra do teste que fizemos? Para saber se você e Mateus são irmãos? A menina assentiu, balançando-se suavemente, olhos atentos. O resultado chegou. Vocês são irmãos, sim. Gêmeos. Nasceram juntos da mesma mãe, que se chamava Clarice. Nina parou o balanço, absorvendo a informação. Então, ele é meu pai? Apontou para Bernardo, que permaneceu imóvel, respeitando o espaço dela. Sim, confirmou Zélia. Ele não sabia que você existia. Pessoas más no hospital disseram que você tinha partido para o céu quando nasceu. Levaram você embora sem ele saber. Para a vovó, completou Nina, conectando as peças em sua mente infantil. Provavelmente, concordou Zélia. E quando a vovó foi embora, você ficou sozinha. Nina balançou a cabeça, pensativa. Olhou para Mateus, depois para Bernardo, avaliando a situação com maturidade surpreendente para seus 8 anos. Posso conhecer minha mãe? A pergunta, tão simples e devastadora, fez o coração de todos apertar. Foi Bernardo quem respondeu com voz suave. Sua mãe era a pessoa mais maravilhosa que já conheci, Nina. Ela tinha olhos como os seus e o mesmo cabelo cacheado. Fez uma pausa, controlando a emoção. Ela não está mais aqui. Teve um problema quando vocês nasceram e foi para o céu. Mas ela amava vocês dois mais que tudo, antes mesmo de conhecê-los. Foi ela quem pediu para fazer esse balanço aqui, para vocês brincarem juntos. Mas nós não brincamos juntos, observou Nina, com a lógica direta das crianças. Não, admitiu Bernardo, porque pessoas ruins separaram vocês. É algo que não posso consertar, não posso voltar atrás. Mas agora você está aqui e, se quiser, essa é sua casa também. Seu lugar sempre foi aqui com seu irmão. Mateus, que observava em silêncio, desceu do balanço e estendeu a mão para Nina. Fica, maninha, por favor. Nina olhou para a mão estendida, para Zélia, para Bernardo e, finalmente, para a casa grande e imponente que parecia tão distante de sua realidade. Posso ter um quarto perto do Mateus e vir no balanço quando eu quiser? Claro, respondeu Bernardo, lutando contra a vontade de abraçá-la. Você pode escolher o quarto que preferir, decorá-lo como quiser. E o balanço é seu, sempre foi. A resposta de Nina não veio em palavras. Lentamente, ainda segurando a mão de Mateus, ela deu alguns passos hesitantes na direção de Bernardo. Parou a uma distância segura, estudando-o com o olhar analítico que herdara de Clarice. A vovó disse que meu pai era um homem importante que não me queria. Ela mentiu. Bernardo engoliu em seco, devastado pela crueldade daquela mentira. Sim, ela mentiu. Eu não sabia sobre você, Nina. Se soubesse, teria virado o mundo inteiro para encontrá-la. A menina absorveu a resposta, processando-a em silêncio. Então, num gesto que ninguém esperava, estendeu a mão livre, a que não segurava Mateus, em direção a Bernardo. Meu nome é Nina? Bernardo hesitou emocionado. Sua mãe queria chamá-la de Amanda. Amanda Clarice como a avó dela, mas você pode escolher como quer ser chamada. A menina ponderou por um momento. Amanda é bonito, mas todo mundo me chama de Nina. Que tal Amanda Nina? Ou Nina Amanda? Um pequeno sorriso surgiu no rosto da menina, o primeiro direcionado a Bernardo. Nina Amanda. Eu gosto. Naquela tarde, Nina Amanda Mendonça entrou pela primeira vez na mansão como filha, não como visitante. Mateus guiou-a pelos corredores, mostrando cada cômodo com orgulho crescente. Quando chegaram ao segundo andar, Nina escolheu um quarto com janela voltada para o jardim, de onde podia ver o balanço azul. Quero paredes azuis também, declarou, como o céu. Bernardo, que o seguia a uma distância respeitosa, fez anotações mentais de tudo, as cores preferidas, os pequenos gestos de conforto ou desconforto,
as reações a diferentes espaços. Percebeu com uma mistura de admiração e tristeza como a filha era simultaneamente frágil e forte, moldada por uma vida de desafios que criança nenhuma deveria enfrentar. Naquela noite, Nina ainda preferiu dormir em sua tenda no jardim, mas aceitou um banho quente, roupas limpas que Zélia providenciara às pressas e um jantar completo à mesa com Mateus e Bernardo. Quando Bernardo foi verificá-la antes de recolher-se, encontrou-a enrolada em mantas macias, olhando para as estrelas através da abertura da tenda. "Tudo bem aí?" perguntou, mantendo-se a uma distância confortável. Nina assentiu. "As estrelas são as mesmas de antes, quando eu morava no parque. Elas me faziam companhia." Bernardo sentiu o coração apertar. "Agora você não está mais sozinha, Nina. Nunca mais vai estar." A menina não respondeu, mas seu olhar continha uma pergunta silenciosa, que Bernardo compreendeu perfeitamente. "Como posso ter certeza?" "Amanhã", prometeu ele. "Vamos começar a construir nossa história juntos, um dia de cada vez, e vou provar todos os dias que esta é sua casa e que você pertence aqui. Sempre pertenceu." Na semana seguinte, os processos legais avançaram com rapidez surpreendente, impulsionados pela influência de Bernardo e pelas evidências irrefutáveis. Nina Amanda Mendonça oficialmente passou a existir nos registros, com certidão de nascimento retificada, documentos de identidade e toda a formalidade necessária para garantir seus direitos. Paralelamente, uma investigação discreta começou a desvendar a extensão da rede que operava no Hospital São Cristóvão. Descobriu-se que Nina não fora a única vítima. Pelo menos 12 outros casos similares foram identificados, alguns envolvendo bebês declarados como natimortos, outros como falecidos por complicações pós-parto. A adaptação de Nina à nova vida acontecia em pequenos passos. O quarto, pintado de azul celeste, permanecia frequentemente vazio durante a noite. Ela ainda preferia dormir ao ar livre, embora a tenda tenha sido gradualmente substituída por uma casa na árvore que Bernardo mandou construir, próxima ao balanço, equipada com todo o conforto necessário. Durante o dia, no entanto, Nina explorava cada vez mais sua nova realidade. Aceitou a visita de uma pediatra em casa, que a encontrou surpreendentemente saudável, apesar dos anos de vida precária. Concordou em conversar com doutora Helena, a psicóloga, inicialmente apenas em sessões conjuntas com Mateus, depois individualmente. As sessões revelaram um mundo interior rico e complexo. Nina havia desenvolvido estratégias sofisticadas de sobrevivência, mescladas com uma inteligência natural notável e uma sensibilidade aguçada. Como Mateus, demonstrava alguns comportamentos que sugeriam neuroatipicidade, hiperfoco em assuntos específicos, sensibilidade sensorial elevada, dificuldade com certas interações sociais, mas expressas de forma diferente, adaptadas às suas circunstâncias de vida. Ela protegeu a si mesma da única forma que podia, explicou doutora Helena a Bernardo, criando um mundo interior ordenado para compensar o caos externo. É extraordinário, na verdade, como se manteve íntegra diante de tanto abandono. Para Mateus, a presença da irmã representava uma revolução. Suas habilidades comunicativas floresciam, seu interesse pelo mundo expandia-se. Nina, intuitivamente, parecia compreender suas necessidades. Quando precisava de silêncio, quando estava sobrecarregado sensorialmente, quando desejava compartilhar, mas não encontrava palavras. 6 meses transformaram a mansão dos Mendonça. Cores vibrantes substituíram os tons sóbrios nas paredes. Risadas ecoavam pelos corredores antes silenciosos. E o jardim, completamente revitalizado, tornara-se o coração pulsante da propriedade. O balanço azul, agora restaurado com maestria, metal lixado e repintado na mesma cor original, cordas novas e resistentes, assento de madeira tratada preservando as iniciais de Clarice, balançava diariamente, carregando não apenas 2 crianças, mas toda uma história de perda e reencontro. Nina finalmente aceitara dormir dentro de casa, mas apenas depois que Bernardo transformou seu quarto em uma espécie de observatório. Teto pintado como céu noturno, com constelações que brilhavam no escuro. Parede inteira de vidro voltada para o jardim, com cortinas leves
que podiam ser completamente abertas nas noites estreladas, e uma pequena porta lateral que dava acesso direto a uma escada externa, permitindo que ela pudesse sair para o jardim sempre que sentisse necessidade. A adaptação escolar começara com cautela. Mateus frequentava uma instituição especializada em crianças neurodiversas, com abordagem sensível e individualizada. Nina, após avaliações cuidadosas, demonstrou conhecimentos surpreendentes em astronomia e ciências naturais, mesclados com lacunas significativas em alfabetização formal e matemática estruturada. A solução encontrada foi um programa híbrido. Algumas disciplinas cursadas na mesma escola que Mateus, outras com tutoria personalizada em casa. Ela absorve conhecimento como esponja, comentou a tutora de ciências, professora Débora, após um mês de trabalho. Tem um conhecimento empírico impressionante sobre plantas, ciclos naturais, comportamento animal. Aprendeu observando o mundo sem ninguém para ensiná-la formalmente. A transformação mais significativa, porém, ocorreu em Bernardo. O empresário que antes vivia no escritório agora delegava responsabilidades, recusava viagens longas e reorganizou sua agenda para estar presente nos momentos cruciais. Jantares familiares diários, sessões de terapia conjunta, apresentações escolares. Aprendeu a identificar quando Mateus precisava de espaço sensorial e quando Nina estava prestes a sentir-se sobrecarregada por ambientes fechados. Zélia permaneceu como pilar fundamental da nova dinâmica familiar. De auxiliar de cozinha, foi promovida a coordenadora da casa e assistente pessoal dos gêmeos, título que ela própria considerava exagerado, mas aceitou com orgulho contido. Nunca subestime o poder da observação paciente, tornou-se seu mantra quando treinava a nova equipe contratada por Bernardo, profissionais cuidadosamente selecionados não apenas por suas qualificações, mas pela sensibilidade em lidar com as particularidades das crianças. A investigação sobre o esquema do hospital avançou discretamente, protegida por sigilo judicial a pedido de Bernardo, que priorizava o bem-estar emocional dos filhos acima da exposição pública. Dr. Edson Tavares foi finalmente localizado no Uruguai, vivendo com identidade falsa. Extraditado e preso preventivamente, confessou a existência de uma rede organizada que operara por quase uma década em diversos hospitais da região sudeste. Confissão abriu portas para reunificações similares. Outras famílias que haviam perdido bebês em circunstâncias suspeitas puderam finalmente descobrir a verdade e, em alguns casos, reencontrar seus filhos. Para Bernardo, cada nova família reunida trazia um misto de alegria pelos outros e dor renovada pelos anos irrecuperáveis. Não consigo deixar de pensar nos aniversários perdidos, nos primeiros passos que não vi, nas palavras iniciais que não ouvi, confessou ele à doutora Helena durante uma sessão de orientação parental. Especialmente com Nina. Ao menos com Mateus, mesmo à distância, eu estava por perto. O passado não pode ser mudado, respondeu a psicóloga com gentileza. Mas você tem o presente e o futuro, e está construindo algo extraordinário agora. Esse futuro ganhou forma concreta quando Bernardo anunciou, numa noite de jantar, seu mais novo projeto, a Fundação Clarice Mendonça, dedicada a duas causas entrelaçadas: apoio a crianças neurodiversas e proteção de crianças em situação de vulnerabilidade. Mamãe ia gostar, observou Mateus, surpreendendo todos com sua percepção. Nina, que desenvolvia vocabulário e expressão verbal rapidamente, completou. Ela está vendo. Das estrelas. A sede da fundação foi estabelecida em um casarão histórico restaurado, próximo ao parque onde Nina vivera. O espaço foi projetado para ser completamente acessível e sensorialmente amigável. Áreas de descompressão sensorial, jardins terapêuticos, estúdios de arte e música, e um centro de treinamento para cuidadores, terapeutas e educadores especializados. A escolha do local não foi coincidência. Nina fez questão de participar ativamente do projeto, insistindo em preservar árvores específicas e criar espaços que reproduzissem os refúgios que a haviam protegido durante seus anos de sobrevivência. Quero que outras crianças como eu tenham chance, explicou ela a Bernardo, com a sabedoria que seus 8 anos de vida
dura haviam-lhe proporcionado. Muitas ainda estão lá fora, sozinhas. A fundação logo se tornou referência, combinando pesquisa científica, atendimento direto e advocacia por políticas públicas. Bernardo, utilizando seus contatos empresariais, garantiu financiamento sustentável através de parcerias com grandes corporações e investidores interessados em impacto social. Para além dos aspectos institucionais, a Fundação proporcionou algo inesperado: um canal de transformação pessoal para Bernardo. O empresário que antes se refugiava em números e contratos, agora falava abertamente sobre luto não processado, paternidade neurodiversa e a importância de sistemas de proteção à infância eficientes. Em um evento para captação de recursos, surpreendeu a todos com um discurso que fugia completamente de seu antigo estilo. Meu filho esteve por anos apontando para uma verdade que ninguém quis ver. Um gesto repetitivo, classificado como sintoma, continha o maior mistério e o maior tesouro da nossa família. Precisou chegar alguém que observasse sem pressa, que perguntasse por quê, em vez de corrigir para que essa verdade emergisse. O que aprendi, e compartilho com vocês hoje, é que muitas vezes as respostas que buscamos estão diante de nós, expressas de formas que não compreendemos, porque não paramos realmente para escutar. O caso dos gêmeos Mendonça, como ficou conhecido nos círculos restritos, que tiveram acesso à história completa, inspirou mudanças nos protocolos de maternidades públicas e privadas. Documentação mais rigorosa, sistemas de identificação aprimorados, maior transparência nos processos de registro de nascimentos e óbitos. Para as crianças, entretanto, a vida seguia com preocupações mais imediatas e cotidianas. Mateus progredia notavelmente na escola, desenvolvendo interesses específicos em matemática e música. Nina, embora ainda lutasse com a alfabetização formal, revelava talentos extraordinários em artes visuais e ciências naturais. Ambos mantinham suas peculiaridades. Mateus ainda precisava de rotina estruturada e momentos de isolamento para regular sua experiência sensorial. Nina ainda ocasionalmente precisava de noites ao ar livre para sentir-se segura, especialmente após dias emocionalmente intensos ou em tempestades que a faziam reviver memórias de vulnerabilidade. Bernardo aprendeu a navegar essas águas com paciência crescente, orientado por Zélia, que parecia ter um sexto sentido para as necessidades não verbalizadas das crianças, e por doutora Helena, que traduzia comportamentos em compreensão e estratégias práticas. A relação entre Bernardo e Zélia, por sua vez, transformou-se sutilmente ao longo daquele ano. O que começara como hierarquia empregador-funcionária evoluiu para uma parceria baseada em respeito mútuo e propósito compartilhado. Conversas sobre as crianças estendiam-se para discussões sobre vida, perda, recomeços. Jantares após o recolher dos gêmeos tornaram-se momentos de descompressão, onde ambos podiam ser simplesmente humanos, sem títulos ou expectativas. Em uma dessas noites, sentados na varanda que dava para o jardim iluminado por discretas luzes solares, Bernardo fez uma confissão. Nunca agradeci adequadamente. Você não apenas encontrou minha filha, você me ajudou a reencontrar meu filho também, e de certa forma a mim mesmo. Zélia, nunca confortável com elogios, desviou o olhar para o balanço azul que se movia suavemente na brisa noturna. Apenas vi o que estava diante de todos. Qualquer pessoa teria notado eventualmente, mas não notaram. Eu não notei, e sou o pai deles. Estava mergulhado na própria dor, respondeu ela com suavidade. É difícil olhar para fora quando se afoga por dentro. A compreensão mútua daquela noite abriu espaço para uma proximidade gradual, não apenas profissional ou amigável, mas algo mais complexo e promissor. Bernardo, que desde a partida de Clarice mantivera relacionamentos breves e superficiais, encontrou-se atraído não pela beleza convencional, mas pela força serena e pela percepção aguda que caracterizavam Zélia. Ela, por sua vez, mantinha cautela, não por insegurança sobre seus sentimentos, mas por consciência da dinâmica delicada que envolvia as crianças e a casa que agora considerava também sua. Foi Nina, com sua percepção aguçada, quem verbalizou o que todos percebiam silenciosamente.
Numa tarde de domingo, enquanto os quatro voltavam de um piquenique no Parque Municipal, programa que se tornara tradição semanal, a menina observou: Zélia gosta do papai. Papai gosta da Zélia. Por que não falam sobre isso? O carro silenciou subitamente. Mateus, no banco de trás ao lado da irmã, ergueu os olhos de seu livro, subitamente interessado na dinâmica social que normalmente ignorava. É complicado. Nina? Respondeu Bernardo finalmente, olhando brevemente para Zélia ao seu lado no banco do passageiro. Por quê? Você está triste, ela te faz feliz. Ela gosta de nós. Nós gostamos dela. Parece simples. A lógica infantil, despida de camadas sociais e expectativas, expôs a verdade em sua forma mais elementar. Zélia, normalmente composta, encontrou-se corada como adolescente. Às vezes os adultos demoram mais para perceber coisas óbvias, respondeu ela, olhando pela janela para esconder o sorriso que insistia em formar-se. Aquela conversa despretensiosa no carro serviu como catalisador. Nas semanas seguintes, Bernardo e Zélia começaram a explorar cuidadosamente as possibilidades daquele sentimento emergente, sempre com as crianças como prioridade absoluta, sempre com transparência e respeito mútuo. Quando o primeiro aniversário da reunificação da família se aproximou, Bernardo planejou uma celebração especial. No dia exato em que Nina fora encontrada no Balanço Azul, um ano antes, a família e amigos próximos reuniram-se no jardim da mansão para um evento que era simultaneamente festa e ritual de agradecimento. O jardim, completamente transformado, agora abrigava não apenas o balanço histórico, mas toda uma área recreativa sensorialmente amigável. Fontes com fluxo controlável para conforto auditivo, espaços de textura variada para exploração tátil, canteiros aromáticos cuidadosamente planejados para oferecer experiências olfativas reguláveis, tudo integrado à natureza de forma orgânica e respeitosa. No centro da celebração, o Balanço Azul permanecia como símbolo máximo, restaurado, fortalecido, preservando a essência original enquanto adaptava-se às novas necessidades. Bernardo havia convidado pessoas-chave na jornada daquele ano: doutora Helena, o investigador Ricardo, que continuava trabalhando nos desdobramentos judiciais do caso, André, o advogado que se tornara amigo próximo, professores e terapeutas das crianças, e alguns funcionários da fundação que haviam se dedicado especialmente aos projetos dos gêmeos. Durante a festa, Mateus surpreendeu a todos apresentando uma composição própria ao piano, instrumento que descobrira há apenas 6 meses e já dominava com facilidade extraordinária. A peça, intitulada simplesmente Maninha, alternava momentos de complexidade matemática quase abstrata com melodias de uma doçura pungente. Nina, por sua vez, revelou seu presente, um mural pintado na parede lateral da casa, visível do jardim, retratando uma mulher de cabelos cacheados, sentada no balanço azul, com 2 crianças pequenas em seu colo e estrelas brilhantes ao fundo. A imagem, executada com técnica impressionante para sua idade, capturava não uma memória, pois Nina nunca conhecera a mãe, mas uma visão do que poderia ter sido, do que de certa forma ainda vivia através deles. Quando a noite caiu e as crianças finalmente adormeceram, Mateus em seu quarto cuidadosamente organizado, Nina em sua cama sob o céu pintado de estrelas, Bernardo e Zélia encontraram-se novamente na varanda, contemplando o jardim agora iluminado apenas pelo brilho suave de lanternas solares estrategicamente posicionadas. Se alguém me dissesse há 1 ano onde estaríamos hoje, refletiu Bernardo, eu teria considerado impossível. Zélia sorriu, observando o balanço que ainda se movia suavemente na brisa noturna, como se guardasse todos os segredos e histórias que passaram por ele. Nada é realmente impossível quando se aprende a olhar com atenção, respondeu ela. A vida está sempre nos oferecendo pistas, sinais. Mateus sabia, de alguma forma inexplicável, que havia algo, alguém, esperando por ele naquele balanço. Repetiu a mensagem por anos, até que alguém finalmente escutasse. Bernardo tomou a mão de Zélia entre as suas, gesto que agora parecia tão natural quanto respirar. Você escutou. E nos ensinou a escutar também. No dia seguinte, em uma cerimônia íntima organizada pela própria Nina,
o balanço azul recebeu uma placa discreta. Aqui começou o nosso reencontro. Mamãe sabia. As palavras simples e profundas capturavam a essência de toda a jornada, da perda à recuperação, da separação à reunião, da dor à cura. 5 anos se passaram desde então. Mateus e Nina, agora adolescentes de 13 anos, continuavam a desenvolver-se em suas próprias trajetórias singulares. Mateus, com seu talento musical reconhecido nacionalmente, preparava-se para apresentações em conservatórios internacionais, sempre acompanhado por apoio sensorial e adaptações, que respeitavam suas necessidades específicas. Nina, com seu olhar único para o mundo natural, destacava-se em projetos de conservação ambiental, especializando-se na proteção de áreas verdes urbanas e na criação de espaços acessíveis para crianças neurodiversas. A Fundação Clarice Mendonça expandira-se para 5 estados brasileiros, com projetos piloto internacionais em desenvolvimento. O caso judicial resultara em condenações exemplares e, mais importante, em revisões profundas dos protocolos hospitalares em todo o país. Bernardo e Zélia, agora oficialmente um casal, haviam encontrado equilíbrio entre vida pessoal, familiar e profissional. Ela mantinha-se como coordenadora da casa e figura maternal para os gêmeos, mas também assumira papel fundamental na fundação, liderando programas de treinamento para a identificação precoce de necessidades especiais e intervenções baseadas em observação qualificada. Em uma tarde particular, enquanto a família se reunia para o tradicional piquenique de domingo, agora realizado alternadamente no Parque Municipal e no Jardim da Mansão, Nina fez uma observação que capturou a essência de toda a sua jornada. Sabem o que acho mais incrível? Que tudo começou com um gesto incompreendido. Mateus apontando para o jardim, repetindo a mesma frase, e todos pensando que era apenas um comportamento sem sentido. Mateus, que raramente participava de reflexões abstratas, surpreendeu a todos ao complementar. Eu sabia que ela estava lá, não como pensamento, como sentimento. Aqui. Apontou para o próprio peito, mesmo antes de ver. Bernardo, observando os filhos com o coração transbordando de orgulho e gratidão, compreendeu a lição mais profunda daquela história extraordinária. Por trás de cada comportamento repetitivo, de cada gesto aparentemente sem sentido, pode haver uma verdade esperando para ser descoberta. Por trás de cada criança marginalizada ou incompreendida, pode existir um universo inteiro de possibilidades e conexões. O balanço azul, agora parte de um conjunto mais amplo de equipamentos adaptados que compunham o jardim sensorial da mansão, continuava como símbolo e testemunha silenciosa. Nas noites de verão, quando o calor convidava a família para o jardim, frequentemente encontravam os gêmeos lá, balançando-se suavemente lado a lado, às vezes em silêncio contemplativo, outras em conversas animadas sobre seus projetos e sonhos. É engraçado, comentou Bernardo certa vez, observando-os à distância, como um objeto tão simples pode conter tanto significado. Não é o objeto em si, respondeu Zélia, entrelaçando seus dedos aos dele. É o que ele representa. A conexão que nunca pôde ser verdadeiramente rompida, mesmo quando tudo conspirava para separá-los. Naquele balanço azul, a história da família Mendonça continuava a escrever-se, página após página, balanço após balanço, sob o mesmo céu estrelado que sempre guiara Nina em suas noites solitárias, e que agora abençoava os caminhos entrelaçados de todos eles. O gesto repetitivo de uma criança continha um segredo devastador e um pedido de resgate. A atenção paciente decifrou o código, revelou a verdade, reuniu irmãos, reorientou um pai e transformou uma casa em lar. O balanço permanecia como prova dessa escuta, do eco que finalmente encontrou resposta, depois de tanto silêncio. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história dos gêmeos Mendonça tenha tocado seus corações. Esta jornada de conexão, perda e reencontro nos lembra do poder transformador da escuta verdadeira e da importância de olhar além das aparências. Para mais histórias emocionantes como esta, temos uma playlist especial de narrativas brasileiras que exploram os laços familiares e suas complexidades. Encontrem-na clicando no link à esquerda.
Se esta história despertou emoções em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Compartilhamos diariamente conteúdos que celebram a força dos laços invisíveis que nos conectam uns aos outros. Contamos com vocês nos comentários para saber o que mais tocou seus corações nesta história do Balanço Azul.